Fim da novela Matheus Peixoto no Internacional. Vamos falar também sobre o ponta que atua no futebol ucraniano, que joga precisamente no Shakhtar Donetsk, que virou novo alvo do Internacional para a temporada. E para finalizar, vamos falar sobre Alexandre Medina, que pode escalar uma equipe diferente da que venceu o Grêmio no último Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Por causa do Moisés, que não vai poder estar à disposição, o Medina pode usar uma nova formação que até o momento nunca jamais tinha sido usado por este treinador. Essas e muitas outras informações tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito, mas muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que faltam menos de 400 pessoas pra gente bater a nossa meta de 15 mil colorados. Então já aproveita e te inscreve no canal, porque metade das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas. E se tu quer receber mais informações do Inter, mais informações antecipadas, bastidores do Inter, sorteios de camisetas do Internacional, ingressos para jogos do Inter, não te esquece de tornar membro do canal no primeiro botão que tá aparecendo aí embaixo, o botão de tornar membro, por apenas um valor muito simbólico que não vai fazer a menor diferença para ti. Tu ajuda muito esse canal e ainda ganha diversas outras vantagens. Passados esses recados, vamos falar então sobre mais informações sobre o Internacional. Vamos começar primeiro sobre essa possibilidade de time do técnico Alexandre Medina. Todo mundo sabe que o Moisés está com uma lesão ligamentar no joelho e vai ficar fora pelas próximas 3 semanas no Internacional. E isso é um fator que vai tirar o Moisés dos próximos 2 clássicos grenais. E o jogador que jogou ontem, que foi o Paulo Vitor, que teoricamente é o reserva do Moisés, foi muito mal na partida contra o Guarani de Bagé. E o próprio Alexandre Medina, na entrevista pós-jogo pro Guarani, deixou muito claro que pode ser que não utilize o Paulo Vitor. E aí a gente tem duas opções: ou ele vai improvisar alguém na lateral esquerda, que pode ser o Heitor, que inclusive entrou na vaga do Paulo Vitor ainda no jogo contra o Guarani de Bagé, inclusive entrou até melhor do que o próprio Paulo Vitor, ou a segunda opção, e que é essa que eu acho que é uma possibilidade, que é ele atuar com 3 zagueiros. Por quê? Se ele bota o Bruno Mendes no lugar do Paulo Vitor, basicamente ele abre um time com 3 zagueiros, que vai ser Kaique Rocha, Vitor Cuesta e Bruno Mendes. E aí abre com 2 alas, que eu acho que pode ser o Bustos de um lado, e no outro lado eu acho que pode ser o Lisieiro. Por quê? Porque o Lisieiro ele já atuou como ala no São Paulo, inclusive como ala pelo lado esquerdo. E no Internacional já teve uma partida, mais precisamente contra o Ipiranga, na derrota por 3-1 para o Ipiranga, lá no Colosso, o Lisieiro foi e atuou como lateral esquerdo. Então o Lisieiro ele pode atuar como ala naquela função. Caso ao contrário, eu acho que a outra possibilidade é ele só deslocar o Cuesta ali para a lateral esquerda e fazer uma dupla de zaga com Bruno Mendes e Kaique Rocha. Mas eu acho que o Paulo Vitor, que inclusive saiu com uma lesão muscular na partida contra o Guarani de Bagé no dia de ontem, agora nesses próximos 5 dias que o Medina vai ter para treinar o time, começando agora na próxima segunda-feira, porque hoje, que é domingo, o Inter está de folga. Começa agora na próxima segunda-feira a preparação para o Clássico Grenal e o Medina começa a projetar essa escalação e tem tempo hábil se quiser escalar uma escalação com 3-5-2, com 3-4-3 ou até com o Cuesta atuando como lateral esquerdo. Mas eu não me surpreenderia se o Paulo Vitor não jogasse essa primeira partida do Clássico Grenal, tá bom? Passando sobre isso, eu quero falar sobre mais uma informação agora, indo para o quesito de negociações. Então já deixa aquele teu gostei. Lembram do Matheus Peixoto, jogador que era todo dia cogitado no Internacional? Os bastidores falavam que o Inter estava se interessado no Matheus Peixoto. Eu conversei ainda antes do anúncio do Matheus Peixoto. Para quem não sabe, Matheus Peixoto acabou de fechar com o Ceará, e ainda ontem na nossa live pós-jogo eu conversei com o empresário Márcio Bittencourt, que disse que o Inter não fez nenhuma investida, nenhuma proposta por esse jogador, e daí era o principal nome que o Inter estava buscando para ataque. A partir de agora que o Matheus Peixoto não veio, o Inter acabou não fazendo uma proposta oficial, o Inter vai atrás de outros atacantes. Quais atacantes? Jogadores como Danilo Pereira, jogadores que tenham aquela mobilidade e aquele estilo parecido com o Roberto, porque a ideia do Medina é trazer um centroavante, e daí esse centroavante entre e vira a sombra do Wesley Moraes, e aí ele não precisa utilizar o David como centroavante, porque hoje o David é o titular do Internacional. Só que a ideia do Medina pro David é ele ser ponta e ele não ser centroavante. Por isso que o Barcelos está atrás, né, de um centroavante que tem as mesmas características do Roberto, e é isso que deve ser buscado ao longo dessa semana. O Inter que deve trazer mais um atacante, mais um ponta e ainda ao menos mais um zagueiro, caso aconteça a eminente saída do Bruno Mendes. E indo mais a fundo por esse ponta, porque ontem à tarde a gente conseguiu uma informação muito importante, que eu até falei na nossa live aqui pós-jogo contra o Guarani de Bagé, que o Inter está interessado no ponta que é todo o Shakhtar Donetsk, Pedrinho, jogador de 23
23 anos, que é cria das categorias de base do Corinthians. Do Corinthians foi vendido para o Benfica por 15 milhões de euros, não se deu tão bem no Benfica e foi vendido para o Shakhtar por 18 milhões de euros. E nesse momento ele estava lá no Shakhtar, só que por todo esse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, ele voltou para o Brasil e ele foi liberado para o Shakhtar para vir por empréstimo, né, por uma temporada até o final de dezembro. E esse é uma das possibilidades, o nome do Pedrinho, o jogador que atua tanto como ponta direita como ponta esquerda, é um jogador de velocidade, drible, que tem aquela diagonal, seria o ponta interessante para o time do Medina. Não chegaria para resolver os problemas, assim como o Wanderson, mas é um jogador que, por ser de forma gratuita, por vir por empréstimo, com uma oportunidade de mercado, valeria a pena. E o empresário do jogador, que é o Will Dantas, confirmou que basicamente o Inter está se interessado nessa negociação do Pedrinho. Só que além do Inter, tem mais alguns outros clubes que estão interessados nessa negociação. Alguns outros clubes que atuam no próprio futebol brasileiro, como São Paulo, Corinthians, e também alguns clubes do futebol exterior. Só que o futebol do exterior, a janela só abre em julho, ou seja, o Pedrinho teria que esperar até julho para poder fechar com algum clube. Aqui no futebol brasileiro, ele já pode fechar com o clube a partir de agora. E isso, digamos que seria a vantagem para ele fechar com algum clube aqui do futebol brasileiro. Além do Inter, mais outros 3 clubes aqui no Brasil estão interessados nessa negociação. Pedrinho é sim um bom nome, é sim um bom ponto. Acho que seria uma boa aí pro time do Medina contar com o Pedrinho. O São Paulo, inclusive, o Rogério Ceni falou que já descartou essa negociação. E aí só sobra o Corinthians, que é o clube formador do Pedrinho. E aí sim, acredito eu que não teria condições de conseguir competir com o Corinthians, já que é o clube formador, o clube onde ele foi criado. E aí eu acho que o Inter perderia. Mas caso o Corinthians não tenha tanto interesse, o Inter demonstre mais interesse, aí eu acho que o Pedrinho tem boas possibilidades de ser um novo reforço do Internacional, tá bom? Então basicamente essas foram as informações. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final. Eu volto agora amanhã de manhã com novas informações aqui do Internacional. Deixa aquele teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui os sininhos de notificações. Eu volto logo mais amanhã com novas informações aqui do Internacional, que joga no próximo sábado contra o Grêmio. Só antes, não esquece de ir aqui na descrição e conferir os nossos parceiros. Se tu quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tu não tá com aquela performance tão boa, adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Um comprimido do ativo dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então clica no segundo link na descrição e lá tu vai ser direcionado para o WhatsApp, onde vai combinar a entrega. E também no primeiro link na descrição tu adquire um curso onde vai te ensinar como ter pelo menos 3 mil reais de renda extra nesse momento. Então vai lá e adquire, veja como que tu pode ter uma renda extra de pelo menos 3 mil reais, tá bom? Então vou ficando com esse vídeo por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Então um grande abraço, volto logo mais. Valeu, falou e fui!